Cara, quando eu falo que existe maluco pra tudo, eu não tô zoando. Com certeza vocês já devem conhecer o iShowSpeed, afinal o cara é gigantesco aqui no YouTube, tendo mais de 30 milhões de inscritos, e dia ou outro ele acaba se enfiando em alguma treta muito maluca. Eu falo pra vocês, raramente eu entro no meu Twitter, porque geralmente quando eu entro lá tem alguma desgraça acontecendo na minha timeline, mas enquanto eu dava uma olhada rápida, eu acabei me deparando com vários clipes do iShowSpeed, onde mostrava ele passando por algumas situações muito bizarras durante as lives dele. Mas, cara, olha só o nível que isso chegou. Speed, this is for you. What is this? This is content. Speed, look. Cotton? Content. I never got gifted cotton. You are Raphael? Yeah. Cristiano, my friend. Why did you give me cotton? Yeah. W give, chat! It's my love, it's my love. Speed, can I take a photo, please? Speed, W give. Bro, y'all be gifting me anything in China, bro. I'm not gonna cap. Vocês podem até ver esse vídeo e pensar, tá, é só uma pessoa que deu um presente aleatório pro Speed porque não tinha criatividade ou algo do tipo. E, meu amigo, é aí que você se engana, porque o buraco é muito mais embaixo do que você imagina. E vocês viram aí que o Speed não entendeu nada do porquê que ele recebeu isso, mas ele ficou muito feliz com esse presente, entre aspas. Tanto que o Speed chega até a perguntar se as pessoas vão dar presentes aleatórios pra ele, como esse buquê de algodão que ele recebeu, mas ele diz isso porque ele não sabe o significado que tem por trás disso. Então, se ele soubesse, talvez a reação dele poderia ter sido totalmente diferente. Fazendo uma breve pesquisa no Google, você acaba descobrindo que isso tem um fundo racista bem pesado. Isso porque no século XVIII, o algodão era um dos produtos mais importantes da economia, e adivinha quem era a principal mão de obra dessas plantações gigantes de algodão? Quem é que tinha que colher isso? Sim, escravos africanos. Nessa época, as pessoas achavam que pessoas negras eram diferentes das demais e que elas não mereciam respeito por isso. Isso acontecia simplesmente por serem de cores diferentes. E cara, isso sempre foi uma grande idiotice, porque nem sequer faz sentido esse pensamento que as pessoas tinham e que algumas têm até hoje, porque cara, ninguém é melhor que ninguém, independente da cor, independente do gênero ou de qualquer coisa. E o que eu fico mais indignada vendo isso é porque o cara simplesmente entrega isso pro Speed e depois ainda quer tirar uma foto. Sei lá, cara, eu acho muito bizarra essa situação, porque, ok, você quer fazer uma brincadeira porque você assiste o cara, mas não é como se o Speed fosse seu amigo ou que vocês tivessem uma intimidade pra ficar zoando. O que fica parecendo pra quem tá assistindo de fora é que o cara que entregou o algodão é uma pessoa racista ou algo do tipo. E talvez alguém chegue aqui falando, ah, mas o Speed não ligou, então por que você tá falando disso? Então me diz, como que ele ia falar alguma coisa, sendo que ele não sabia o significado do algodão? Simplesmente não tinha como ele falar alguma coisa. E, cara, não é de hoje que o Speed vem sofrendo racismo, até porque ele sendo um youtuber e streamer negro conhecido mundialmente, sempre vai ter alguma pessoa sem noção que vai falar alguma merda, e ele até pode não demonstrar que fica bravo ou triste com isso, mas e se ele ficar? Nas câmeras pode ser uma coisa, mas fora delas pode ser outra. Até porque muita gente não sabe, mas o Speed, ele é um personagem, tá? Ele não é um maluco igual muita gente pensa que ele é. Então pode ser sim que essas coisas afetem ele. E nesse vídeo aqui acontece a mesma coisa. Oh, fuck! What is that? What is he about to do, bro? What? Cara, eu não me espantaria se nesse momento o Speed desse um soco na cara dessa pessoa, porque só o semblante dele já mostra que coisa boa não tá sendo. E parece mais aí que ele tá se negando a entender o que realmente tá rolando. What? What? What the fuck is you on, bro? What the fuck is this? Is this fucking chips? I still love you, no? I still love you. You love me? Good, thank you. Alright, let's go. What are you, a Black Reaper? He gotta be a Black Reaper. Cara, que merda é essa? Vocês podem ver aí que nem o Speed deu conta de processar tudo que tá acontecendo. Do nada chega um cara vestido de peste negra
negra, entrega um algodão pra ele e do nada puxa um chicote, não sei da onde, começa a bater no chão, mandando ele trabalhar. Eu não sei se no fim das contas o Speed conseguiu entender o que ele queria dizer com isso, porque parece que o Speed só ignorou tudo que o cara fez e só aceitou a parte em que ele fala que ama ele. Mas assim, esse cara obviamente quer tentar fazer uma piada engraçada ou sei lá, mas acaba sendo só estranho assistir isso, porque a gente no fundo não sabe se tudo isso é só uma brincadeira ou a pessoa é realmente racista. Sinceramente, eu achei absurdo, mas eu vi muita gente falando que ele tava zoando, né? Mas mesmo assim, eu não sei no que acreditar, porque é uma coisa extremamente fácil você se infiltrar ali no meio dos fãs e fingir que é só uma brincadeira igual todo mundo tá fazendo. O que eu quero dizer no fim das contas é que a pessoa pode ser mesmo racista, então ela se infiltra no meio dos fãs, faz alguma coisa exagerada e todo mundo acha que é só uma brincadeira, porque tá ali no meio dos fãs, né? Mas a verdade é que a gente nunca sabe a intenção que a outra pessoa tem fazendo isso. Pra muitos, o que eu falei pode parecer um absurdo, porque quem chegaria a esse ponto, né, de se infiltrar pra fazer o mal pros outros? Mas pode ter certeza que tem maluco pra tudo nesse mundo, principalmente quando a questão é essa, né, de fazer coisas ruins pra outras pessoas. Claro que eu não vou chegar aqui e falar, ah, não, esse cara é racista, até porque eu não sei, gente. O Speed acabou passando pela situação na live e não comentou nada sobre isso, mas o que eu sei é que é muito estranho esse tipo de brincadeira. Se é que pode chamar isso de brincadeira, né, porque pra mim isso é simplesmente ridículo. E se você pensou que não poderia piorar, olha isso daqui. You said what? I'm racist. You're racist? Yes, I think I'm a nigger killer. Ao invés dela chegar igual a maioria quando conhece alguém que gosta muito, falando que ama a pessoa, que adorou conhecer ela e tudo mais, ela, pelo visto, resolveu fazer essa merda aí e ainda teve a coragem de ficar falando toda animada, como se fosse uma coisa incrível, né? Como que pode um negócio desse? I'm so sorry about that, but What? I love your girlfriend because your girlfriend is white people. I love her. What? Yes, that's true. I'm so sorry about that because A menina chega do nada falando isso, que odeia negro, que ama a namorada do Speed só porque ela é branca. E, cara, eu até chego a sentir um desconforto vendo esse vídeo, porque o pessoal ali que tá em volta não tá entendendo nada e fica tipo, o que essa menina tá falando? Mas mesmo sem ninguém ter entendido nada, ela continua falando isso repetidamente, tanto que o próprio Speed chega a perguntar pra menina se ela fala inglês, porque ela poderia não entender inglês e alguém tem enganado ela, dizendo que se ela falasse essas coisas, iria significar alguma coisa fofa, que ela era fã dele, alguma coisa do tipo. Wait. I don't think you understand what you're saying. Do you speak English? yes, I am racist. What? What the fuck? Bro, hell no! Oportunidade ela teve de ficar quieta, só que ela não ficou. Ela só confirmou ali que falava inglês, o que confirma que ela queria falar exatamente aquilo que ela tava falando. E até o segurança do fundo ficou com uma cara tipo, Speed, ela tá sendo racista, é isso e ponto, não tem o que entender. Mas aí muita gente que tava na live nesse momento ficou indignado, porque como que uma menina chega do nada falando que é racista, que odeia negro e que mata eles? Tipo, cara, ninguém é tão idiota ao ponto de se gabar por ser racista numa live que tem milhares de pessoas. E pensando dessa forma, parece ficar meio sem sentido, né? Tipo, por que ela fez isso então? Mas indo mais a fundo, eu descobri que o que essa menina tava fazendo era imitar um meme interno da comunidade de Blue Archive, onde lá tem uma personagem chamada Momoi, que canta sendo racista e falando a N-word. E assim, esse meme sendo uma coisa que pouquíssimas pessoas sabem, é claro que seria estranho. E quando o Speed perguntou se ela falava inglês, ela deveria pelo menos ter explicado que isso era um meme ou algo do tipo, porque a quantidade de pessoas da live que viram ela sendo racista publicamente foi gigantesca, cara. Fora que isso também chega até mesmo a ser perigoso pra vida dela, porque sendo uma brincadeira, as pessoas nem sempre vão entender assim. Então vai que alguém ficasse muito puto com a situação e fizesse algo ruim quando encontrasse ela na rua, sei lá. Além desse vídeo aqui também, onde o cara entrega uma banana pro Speed. Open that shit. You'll love it. You're gonna love it. You're gonna love it. Fuck is this? You're gonna love it. You're gonna love it. You're gonna love it. Wait, guys. You're gonna love it. Come here, motherfucker. Aparentemente
Aparentemente, isso daí era uma embalagem de lanche, não sei. Tanto que talvez o Speed tenha ficado feliz quando ele recebeu, porque quem é que não vai ficar feliz com comida, né? Mas quando ele abre, ele se depara com uma banana. Eu acabei achando muito estranho, porque em vários momentos que tem alguém sendo racista, absolutamente nada acontece. E parece que ninguém ali liga pra isso, sabe? E aí eu não tava entendendo por que isso acontecia, porque se isso tivesse acontecendo no Brasil, eu tenho certeza que a briga que isso ia causar ia ser absurda. E aí eu fui pesquisar um pouco melhor sobre o racismo, porque aqui no Brasil isso é considerado um crime, mas em outros lugares do mundo, como na China, que era onde o Speed tava, a lei poderia ser diferente, né? E eu descobri que na China, racismo não é crime. Pelo que eu vi lá na China, eles não combatem o racismo no mesmo peso que a gente aqui do Brasil, que quando alguém é racista por aqui, um monte de gente já chega em cima pra brigar com a pessoa, cobrar respeito, né? Até porque todo mundo é igual a todo mundo. Mas quando acontece alguma coisa assim na China, eles tendem a simplesmente ignorar a situação e só fica por isso mesmo. Eles não fazem nada a respeito, e é por isso que quando alguém é racista lá na China, todo mundo fica quieto e eles não agem com espanto. Olha, pra mim isso é um negócio absurdo, porque eu nunca imaginei que fosse assim por lá, mas eu acho muito bizarro essa coragem, né, que as pessoas têm de aparecer ao vivo fazendo essas brincadeiras racistas, porque como eu já disse, o público pode acabar não levando isso como apenas uma brincadeira, e às vezes pode até ser um racismo real que tá acontecendo, mas ninguém percebe justamente por ser uma coisa que já acontece recorrentemente. De qualquer forma, essa não é a primeira nem a última vez que vão aparecer clipes como esse do iShowSpeed passando por uma situação bizarra como essa na rua. E é isso, gente. Muito obrigada por me assistir até aqui e até o próximo vídeo.